Olá, pela misericórdia de Deus, mais uma vez aqui nos encontramos para darmos prosseguimento aos nossos estudos referentes às lições bíblicas da escola dominical sobre o tema família, que estamos discutindo neste primeiro trimestre do ano de 2020. Hoje estaremos discorrendo sobre a lição número 9, lição que será estudada no dia 1º de março do ano de 2020, cujo título é O Poder de Jesus para Transformar a Família. E o nosso manual de estudos, a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, foi escrita e é comentada pelo bispo Abner Ferreira e tem por título A Família Natural, segundo os valores e princípios cristãos. Dando início, o texto áureo está registrado no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 11, que diz assim: Jesus fez o primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. A palavra milagre, empregada aqui neste Evangelho por João, tem o significado de sinal, indicando que o ato desse primeiro milagre, realizado por Jesus, tem por finalidade a revelação do propósito que está por trás dele, tornando evidente o brilho da luz que emana da pessoa de Cristo e da sua obra. Eis aqui o poder de Jesus de realizar uma transformação espiritual, inclusive, o poder de Jesus para transformar a família. E a verdade aplicada diz que somente a real presença de Jesus na vida familiar é capaz de trazer segurança. Além de revelar sua glória e propósitos para o seio da família, o poder de Jesus pode transformar o que for necessário para o bem-estar da família. E os textos de referência comentados pelo bispo Abner Ferreira, estão registrados no capítulo 2 do Evangelho de João, versos 2 e 3, e ainda versos 7 a 10. O versículo 2 assim diz: Jesus e seus discípulos também tinham sido convidados para um casamento. A festa de um casamento, naquele tempo, geralmente tinha a duração de uma semana. A 6 quilômetros do norte da cidade de Nazaré, ficava o povoado de Caná, na região da Galileia. A mãe de Jesus, Maria, também encontrava-se ali, naquele evento. E neste casamento, Jesus pôde manifestar o seu primeiro milagre. No original grego, o termo milagre literalmente tem o significado de sinal.
O milagre não é um espetáculo a ser visto e admirado, mas um sinal que aponta para Jesus, para evidenciar quem realmente Ele é. E o versículo 3 assim diz: Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: O vinho acabou. O vinho fazia parte de uma festa de casamento. Sua figura simbolizava a alegria e a felicidade do reino de Deus. O profeta Amós falou da proximidade do dia em que as parreiras produzirão uvas mais depressa do que se poderá fazer vinho. As parreiras produzirão tantas uvas que o vinho vai correr à vontade como um rio, conforme registra o profeta Amós no capítulo 9, versículo 13. E o verso 7 do nosso texto de referência está escrito: Jesus disse aos empregados: Encham de água estes potes. E eles os encheram até a boca. Não sabemos de quem era a festa de casamento. Talvez fosse de algum parente da família de Jesus ou de amigos próximos da família. Jesus e seus discípulos também tinham sido convidados. Como as festas de casamento duravam cerca de uma semana naquela época, a família dos noivos hospedavam os seus convidados e os alimentavam, pois vinham pessoas dos mais distantes lugares. No versículo anterior, a mãe de Jesus informara-lhe de que o vinho havia acabado. Como o vinho fazia parte integrante da cultura judaica, era o elemento essencial de uma festa de casamento. Jesus então ordenou que os serviçais da festa enchessem os 6 potes de pedra, cuja capacidade nominal era de aproximadamente 600 litros de água. Aquela ordem parecia absurda, mas os serviçais os encheram. Eles poderiam ter questionado, poderiam ter perguntado a Jesus, porque não precisariam de água, mas de vinho. Como os serviçais, nós precisamos aprender a obedecer às ordens dadas por Jesus e fazer o que Ele nos determina. E no versículo 8 está registrado o seguinte: Em seguida, Jesus mandou: Agora tirem um pouco de água destes potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Na verdade, Jesus determinou que eles levassem um pouco de vinho ao encarregado da festa. O mestre-sala era uma pessoa responsável de conduzir a festa do casamento. Então, a água que Jesus havia transformado em vinho
foi levada para um especialista de festas para que ele pudesse prová-la, avaliar e dar a palavra final sobre a qualidade da análise do vinho. No versículo 9 está escrito: então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso, ele chamou o noivo. A água parece representar a religião judaica, conforme o versículo 6 deste texto de referência, que afirma que os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Essa água se transformou no melhor vinho que pode ser representado na religião cristã, de acordo com o registro de João, capítulo 1, versículo 17, que diz: a lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O dirigente da festa provou o vinho e reconheceu que aquele vinho era muito superior ao vinho que havia sido servido anteriormente aos convidados daquela festa de casamento. As pessoas daquela festa agora passaram a provar o melhor vinho já produzido até então. O sinal evidenciado por Jesus foi a transformação da água em vinho. E se Jesus tem poder para transformar a água em vinho, quanto maior é o seu poder para transformar a sua família. E o versículo 10 do nosso texto de referência diz assim: e disse: todos costumavam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Muitas lições nós podemos extrair deste estudo de hoje. Jesus é Deus, é soberano, pode todas as coisas e não precisou da fruta da videira para fazer o vinho mais extraordinário. Ele quebra qualquer lógica da mente humana. O milagre da transformação da água em vinho só veio depois da palavra de Jesus. Muitas pessoas de nossos dias enchem os templos em busca de milagres, mas não querem se atentar para o poder contido na palavra. Somente a palavra de Deus é capaz de produzir sinais e maravilhas. Lembro-me de certa ocasião, quando eu era o responsável pela direção de um ponto de pregação evangelístico que funcionava na residência de um de nossos irmãos, no bairro de Três Poços, no município de Pinheiral, Rio de Janeiro. Após o término do culto, dirigimos-nos para a residência de uma senhora não evangélica, moradora do bairro Vila Muri,
aqui em Volta Redonda. Adentramos sua casa e a encontramos sentada sobre o sofá de sua sala, já semi-paralítica, em consequência de ter sofrido um AVC. Estava conosco naquela visita o pastor Luiz Gomes da Silva, pioneiro em nossa igreja de Volta Redonda. Ele abriu o capítulo 16 do Evangelho de Marcos e começou a ler o texto. E ao concluir a leitura, a mulher deu um pulo do sofá e começou a gritar e a marchar pela sala, porque havia ficado radicalmente curada pelo poder da palavra. E no item 1 da nossa lição, o título é Água transformada em vinho. Na época de Jesus, as festas de casamento judaico tinham duração de até 7 dias. Deixar o vinho acabar em plena festividade era motivo de caçoada e embaraço para o anfitrião. Esse primeiro milagre realizado por Jesus em seu ministério terreno lança luz sobre o propósito desse sinal. E no subitem 1.1 tem por título Milagre quando ele acontece. O milagre da transformação da água em vinho teve ocorrência em uma festa de casamento. E na Palestina, não era habitual noivos recém-casados saírem em viagem de lua de mel. Eles permaneciam na própria casa, festejando o acontecimento durante uma semana. A festa era um marco importante na cerimônia do enlace matrimonial. Bebidas e comidas eram consumidas com fartura. E a família se responsabilizava para providenciar o banquete aos convidados, para que não deixasse faltar a alimentação, pois acabar o vinho sem a festa haver terminado era motivo de grande aflição. Quanto desconforto e vergonha para o pai da noiva. O primeiro milagre de Jesus supriu uma necessidade humana e salvou uma família da situação vexatória. Outro sim mostra-nos como Cristo pode revelar o seu poder quando é convidado para participar dos eventos de nossas relações familiares. O subitem 1.2 tem por título Onde o milagre aconteceu. Jesus era apenas um convidado, mas sua presença na festa de casamento fez toda a diferença. Convidar Jesus para fazer parte de nossas ações é ter a segurança de que, ao final de todas as coisas, tudo dará certo surpreendentemente. O milagre ocorreu na aldeia de Caná, a oeste do Mar da Galileia,
próxima à cidade de Nazaré. A atitude de Jesus naquela festa de casamento demonstra o que ele pensa acerca da família. O sucesso de um casamento está em convidar Jesus para participar das bodas. Ele é o elemento principal e a razão da felicidade no lar. E o título do subitem 1.3: Por que o milagre aconteceu? Jesus manifestou o seu poder para transformar a água em vinho, com a finalidade de evitar a vergonha e a humilhação de uma família. Ele agiu movido pela simpatia, pela bondade e pela compreensão para com as pessoas que se congratulavam com a noiva. Sua atitude demonstra sua simplicidade, mas também que se alegrava em compartilhar sua presença e seu poder, mesmo nos lugares mais humildes. E o item 2 tem por título: A fé coopera com as obras. O milagre da transformação da água em vinho oferece-nos algumas lições que são bem aplicáveis a todos nós. Podemos falar com Jesus sobre nossas dificuldades, fazer o que estiver ao nosso alcance, segundo as orientações dadas por Ele, e confiar de que Ele é poderoso para transformar situações humanamente impossíveis. E no subitem 2.1, o título é: Fazei tudo quanto Ele vos disser. Essa foi a recomendação de Maria aos servidores da festa. Façam o que Ele mandar. A recomendação da mãe de Jesus, ainda hoje, permanece plenamente aplicável na vida familiar. Feliz é o lar que procura viver segundo os padrões bíblicos para a família. Coisas extraordinárias poderão acontecer em nossa casa quando agimos em unidade, fé e confiança em Cristo. E no subitem 2.2, o título é: Crer acima das circunstâncias. O poder de Jesus para transformar a família é tão extraordinário que foge à nossa percepção. Quando tudo parece caótico, com apenas uma palavra, Ele colocou tudo em seus devidos lugares. A informação de Maria foi: o vinho acabou. As palavras de Maria nos remetem às situações nas quais avaliamos como algo irremediavelmente sem solução. A questão era: o vinho acabou. Não há mais nada. O que poderemos fazer? Mesmo nessa situação, podemos nos achegar a Jesus e demonstrar nossa confiança nele e atentarmos para a sua palavra. E o subitem 2.3 fala da fé que dispensa de agirmos. Com base nesse relato da transformação da água em vinho, podemos refletir sobre a avaliação do estoque de vinho em nosso casamento. Vinho
é símbolo de alegria, carinho, entusiasmo, respeito e atenção. Qual é a ação preventiva para que não deixemos o estoque de vinho acabar em nosso casamento? A primeira providência é desfazer da ilusão de que o estoque de vinho no casamento é inesgotável. O vinho também se acaba. A partir desta consciência, poderemos avaliar as ações que deverão ser tomadas, orar uns pelos outros, cultivar um diálogo transparente para identificar as causas dos problemas no relacionamento, visando curar as feridas com perdão e esclarecimentos, manter o hábito de elogios mútuos e palavras de carinho, além de muitas outras atitudes positivas. E o item 3 fala de lições para a minha família. Há vários exemplos bíblicos que relatam situações de dificuldades envolvendo as famílias. Nós precisamos identificá-las para que possamos aplicar o padrão bíblico para a família. E o subitem 3.1 tem por título A Realidade da Vida nesta Terra. Analisemos as dificuldades que os noivos tiveram para os preparativos da festa do casamento em Caná da Galileia. Grandes investimentos foram realizados na expectativa de superarem as necessidades para a realização daquele evento. Todavia, antes do final da festa, faltou vinho para os convidados. Nem sempre os resultados condizem com o que planejamos. Surpresas inesperadas e desagradáveis poderão acontecer. É necessário enfrentarmos essas situações de forma diferenciada, como seguidores de Cristo que somos. Infelizmente, muitos cristãos agem de maneira precipitada e deixam de considerar o padrão bíblico para a família. E o subitem 3.2 fala do poder da renovação. O verdadeiro cristão acredita que pode aprender com as dificuldades e também crescer com o enfrentamento dos desafios, segundo as orientações do padrão bíblico para a família. Jesus sempre apresentará o melhor vinho para a nossa vida. Devemos estar com os nossos odres preparados, porque Ele tem um vinho todo especial que ainda não experimentamos. E o tópico 3.3 nos adverte para que estejamos atentos aos propósitos de Deus. Os propósitos de Deus vão muito além daquilo que pedimos e esperamos. De acordo com o versículo 11 do nosso texto de referência, Jesus fez esse primeiro milagre em Caná da Galileia e assim ele revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele.
Nas lições anteriores, temos falado a respeito da família como célula máter da sociedade. O propósito do milagre da transformação da água em vinho na festa de casamento em Caná da Galileia estava muito além da necessidade da provisão do vinho. E que o agir de Deus em nossa família possa contribuir para que permaneçamos firmados na rocha eterna que é Cristo e no seu propósito para cada membro da nossa família. E concluindo a nossa lição de hoje, o que fazer para reacender a chama do amor em nosso relacionamento conjugal? O ponto principal é nunca deixarmos Jesus do lado de fora da nossa história, pois não importa o que estiver acontecendo. Jesus é um especialista em transformar situações complexas de nossas vidas e dar-nos novo sentido e nova alegria. Na próxima semana, se Deus disser que sim, estaremos tecendo comentários sobre a lição número 10 e falaremos sobre a família e a igreja. E como aporte em seus estudos, mais uma vez nós sugerimos a leitura e a análise criteriosa do nosso livro, que tem por título O Padrão Bíblico para a Família, cujos assuntos abrangem temas das lições que estamos discorrendo durante este primeiro trimestre do ano de 2020. Vocês poderão adquiri-lo na livraria da Cadevre, ali bem próximo à rodoviária Prefeito Francisco Torres de Volta Redonda, ou mesmo encomendá-lo através do pastor Zezinho, dirigente da congregação do bairro do Açude 1, ou através do endereço eletrônico que está aqui na tela, lourildocosta@gmail.com. Até a próxima semana, se Deus quiser.